O Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou que centenas de pessoas foram mortas nos protestos no Irã, enquanto o presidente americano Donald Trump anunciou que imporá tarifas de até 25% sobre mercadorias provenientes de qualquer país que mantenha relações comerciais com o Irã. O povo iraniano declarou claramente sua condenação ao terrorismo e rejeição à violência. Washington e Tel Aviv revelaram suas más intenções em relação ao nosso povo ao apoiarem a guerra terrorista nas ruas do Irã e ao se apropriarem desses protestos. É possível falar sobre os protestos no Irã em várias fases. A primeira fase. Quando os protestos começaram, eram manifestações com slogans econômicos claros, que são a base fundamental de onde partiram os protestos, especificamente do coração do grande bazar de Tehran, na rua Jomhouri, a rua especializada na venda de produtos eletrônicos e, portanto, depende em sua atividade comercial do dólar, que teve uma oscilação muito grande em seu valor. O Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou que centenas de pessoas foram mortas nos protestos no Irã, enquanto o presidente americano Donald Trump anunciou que imporá tarifas de até 25% sobre mercadorias provenientes de qualquer país que mantenha relações comerciais com o Irã. Pela terceira semana consecutiva, os protestos contra o agravamento progressivo das condições sociais e econômicas no Irã seguem ganhando força. Em meio a diversos relatos preocupantes de mais mortes entre os manifestantes, a Agência de Monitoramento dos Direitos Humanos no Irã indicou que 490 manifestantes e 48 membros das forças de segurança foram mortos, além de mais de 10.600 pessoas terem sido presas desde o dia 28 de dezembro passado. Por outro lado, muitos iranianos saíram em regiões do país em manifestações de apoio ao governo e condenando os atos de distúrbios violentos cometidos por homens armados. Conforme a descrição detalhada da rádio e televisão iraniana, no exato momento em que o discurso oficial reitera a sua própria versão sobre a existência de agendas externas entre alguns manifestantes, que claramente vão além das reivindicações sociais. Enquanto o eco dos protestos se espalha pela região e pelo mundo, em meio a ameaças americanas de intervenção sob o pretexto de proteger os manifestantes, o governo da Casa Branca confirmou a opção de executar ataques aéreos contra o Irã, enquanto busca manter canais diplomáticos abertos. Acredito que o presidente Trump é muito habilidoso em sempre manter todas as suas opções em aberto, e os ataques aéreos seriam uma delas. A diplomacia é sempre a primeira opção do presidente. O Wall Street Journal, por sua vez, informou, citando autoridades americanas, que a Casa Branca está analisando uma última proposta iraniana para iniciar um caminho diplomático com o objetivo de conter o programa nuclear de Teherã, enquanto os dados indicam que o presidente americano Donald Trump tende a realizar possivelmente novos ataques militares contra o Irã, apesar de não haver até o momento movimentos práticos nesse sentido. Diante das recomendações de autoridades americanas para dar uma chance à diplomacia, Trump segue firmemente no caminho de aumentar a pressão sobre o Irã, declarando oficialmente que imporá tarifas de até 25% sobre produtos vindos de qualquer nação que mantenha vínculos comerciais e econômicos com o Irã. Uma medida que a China rejeitou, enfatizando sua oposição a quaisquer sanções unilaterais. Descreveu-as como ilegítimas e que ultrapassam os limites legais. Por sua vez, a União Europeia ameaçou impor sanções adicionais em resposta ao que descreveu como repressão violenta aos protestos no Irã, ao mesmo tempo em que realizou uma sessão de emergência do Comitê Político e de Segurança para discutir os desdobramentos. Já em Israel, a autoridade de radiodifusão afirma que os órgãos de segurança e militares em Tel Aviv estão monitorando os acontecimentos no Irã e consideram inevitável
que Trump cumpra suas ameaças de lançar um ataque contra o país. Em meio às constantes ameaças e avaliações divergentes, aumentam as perguntas sobre o destino dos protestos no Irã e os seus impactos significativos transfronteiriços na região e em todo o cenário mundial. A porta-voz iraniana, Fatemeh Mohajerani, disse que o terrorismo privou o povo de protestos pacíficos. A agressão americana e israelense também comprometeu o curso das negociações, segundo ela. O povo iraniano declarou claramente sua condenação ao terrorismo e rejeição à violência. Washington e Tel Aviv revelaram suas más intenções em relação ao nosso povo ao apoiarem a guerra terrorista nas ruas do Irã e ao se apropriarem desses protestos. Além disso, a agressão americana e da entidade israelense comprometeu as negociações iranianas. O Ministério da Segurança do Irã anunciou a prisão de várias células ligadas a Israel. Essas células entraram no país pela fronteira leste, e o Ministério indicou que o que chamou de células terroristas, geridas a partir de Tel Aviv, estavam distribuídas em 7 locais em Zahedan, no sudeste do país, e planejavam explodir centros de serviços. O Ministério da Segurança iraniano acrescentou em comunicado que os membros das células detidos foram treinados em terrorismo e operações de sabotagem, segundo suas palavras, e que foram apreendidas armas americanas e equipamentos de explosivos que estavam em posse deles. Recebemos o correspondente da televisão Al Arabi em Teherã, Hazen Maklas, nosso colega aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Hazen. Agora, após a terceira semana desses protestos, pode-se dizer que o Irã entrou em uma nova fase? E em que sentido? Olá a vocês, olá aos telespectadores. Na verdade, é possível falar sobre os protestos no Irã em várias fases. A primeira fase. Quando os protestos começaram, eram manifestações com slogans econômicos claros, que são a base fundamental de onde partiram os protestos, especificamente do coração do grande bazar de Tehran, na rua Jomhouri, a rua especializada na venda de produtos eletrônicos e, portanto, depende em sua atividade comercial do dólar, que teve uma oscilação muito grande em seu valor. Seus preços subiram acentuadamente pouco antes do início dos protestos. Essas exigências foram a primeira etapa apenas alguns dias depois. Entramos em outra fase em que os protestos se expandiram, passando de slogans econômicos para slogans políticos, alguns chegando a exigir a derrubada do regime. Também testemunhamos uma fase durante essa fase. A polícia de choque iraniana toma as ruas. Confrontos, movimentos dos manifestantes, incêndio e destruição de propriedades públicas e privadas, como bancos e mesquitas, e assim por diante. E foi isso que levou as autoridades iranianas a agir com firmeza. Como disse o presidente iraniano sobre essa onda de protestos, ou como as autoridades descreveram, atos de desordem. A terceira fase deste conflito começou, na prática, ontem, quando o regime iraniano mobilizou seus apoiadores em todas as cidades iranianas. Vimos essas marchas que foram organizadas sob o título que as autoridades chamaram de solidariedade e unidade diante das conspirações israelenses e americanas. Esta é a terceira fase, mas isso não quer dizer de maneira alguma que a chama dos protestos tenha se apagado. Se ainda há protestos nas ruas iranianas, especialmente em relação às demandas econômicas que são a base disso, por isso notamos que o discurso do atual presidente iraniano, antes das marchas que aconteceram ontem, segunda-feira, estava focado principalmente no importante aspecto econômico.
hoje. Há declarações oficiais recentes vindas de diversas autoridades do governo iraniano. Eles falam abertamente sobre encaminhar vários dos responsáveis considerados negligentes, como os chamaram, mesmo sem nomeá-los agora, para que possam ser devidamente responsabilizados e fiscalizados pelas instâncias competentes, com prazos específicos que não ultrapassam 1 semana ou 10 dias, para que outros funcionários responsáveis possam lidar com questões cotidianas que afetam diretamente a mesa do cidadão iraniano. Se é que podemos dizer assim, pois o que o Irã presenciou nos últimos meses, especialmente no último mês, afetou diretamente a mesa do cidadão iraniano, os preços dos produtos básicos, o pão, o açúcar, o arroz, entre outros. Tudo isso impactou a ebulição das ruas iranianas, que já estavam tensas. E os responsáveis iranianos, como você mencionou, Hazen, eles admitem a existência de uma crise econômica sufocante, da qual os cidadãos também sofrem. Lemos que esses protestos se diferenciam dos anteriores porque não estão concentrados apenas na capital, Teherã, mas também em vilarejos e pequenas cidades, sobre as quais nunca tínhamos ouvido falar antes. Qual é a sua explicação para isso? Isso significa que, na verdade, os protestos no Irã, na maioria das vezes, começam pequenos e crescem. Ou seja, se quisermos considerar o período a partir de 2009, esses foram os maiores protestos da época sob a bandeira do Movimento Verde, que foi publicado sob o título de Eleições, Fraude e assim por diante. Então, durante os anos de 2017 e 2018, tendo como base os protestos de reivindicações sociais de natureza econômica ocorridos em 2019, por causa dos preços da gasolina, do aumento dos combustíveis e assim por diante, até chegar a 2022, a morte de Mahsa Amini. E a questão do hijab, que durou por muito tempo. Todos esses protestos começavam pequenos, em cidades pequenas, em alguns lugares das principais cidades talvez, e se espalhavam por todas as cidades e províncias iranianas. Desta vez também, esses protestos se assemelham àqueles anteriores. No entanto, talvez o que seja um pouco diferente é o que as autoridades estão afirmando de maneira muito clara desta vez, que se trata de intervenções externas extremamente evidentes. Nas vezes anteriores, os slogans eram na maioria das vezes reivindicações, sejam políticas, econômicas ou sociais. Nesta ocasião, de forma muito rápida, passaram de reivindicações econômicas para slogans políticos que passavam a exigir a queda do regime. As autoridades dizem que há mãos externas envolvidas, mencionando documentos, gravações e filmes exibidos ontem pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, durante uma reunião com todos os embaixadores e representantes diplomáticos credenciados junto ao Ministério das Relações Exteriores iraniano em Teherã. Ele falou sobre equipes treinadas, algumas dentro e outras fora do país. Isso é o que é diferente. O governo do Irã afirma oficialmente que as ruas iranianas, as autoridades iranianas dizem que é impossível que tais comportamentos destrutivos, como incendiar mesquitas, venham do povo iraniano, como destruir propriedades públicas, como até mesmo incendiar bombeiros e policiais. É assim que as autoridades iranianas descrevem. E como disse o presidente iraniano, e também foi repetido pelo ministro das Relações Exteriores, são ações de estilo do Daesh, segundo suas palavras. E uma guerra terrorista. Isso é o que é diferente. Eles também se baseiam em declarações ocidentais. Há declarações oficiais de autoridades israelenses e americanas. O ex-diretor da CIA e ex-secretário de Estado americano publicou em sua conta na plataforma X que agentes do Mossad estão participando, junto com cidadãos iranianos, nesses protestos. O governo do Irã considera isso um documento que incrimina diretamente as partes ocidentais envolvidas. Sim, com certeza voltarei a você. Hazen, agora vamos a Bruxelas com nossa correspondente. Na realidade dos fatos, a franqueza da posição alemã é bastante notável, considerando a complexa relação histórica que une a Alemanha e o Irã no que diz respeito à específica questão nuclear iraniana. Estas são declarações feitas pela chanceler alemã na Índia.
Ela disse literalmente que qualquer regime que só consegue manter o poder através da violência, isso significa ou leva a uma única conclusão, que está morrendo e que seus dias e semanas estão contados. Esta postura diplomática adotada também está alinhada com outra ação prática vinda da Espanha através da convocação formal do embaixador iraniano em Madrid. O objetivo é manifestar um forte protesto contra as graves ações de violência que acompanharam os protestos em curso no Irã. Mas há também uma posição notável, sendo a mais recente das posições europeias, que veio da presidente da comissão, Ursula von der Leyen, quando ficou claro que Bruxelas está se movendo da fase de declarações e posições políticas para fases de procedimentos práticos, quando ela declarou formalmente que a União Europeia está prestes a tomar medidas imediatas para elaborar um novo pacote de sanções adicionais contra entidades e indivíduos iranianos. O que tudo isso significa exatamente, especialmente quando ela reforçou essa sua posição com a questão da necessidade de uma ação rápida, ou seja, que a União Europeia, no nível da Comissão Europeia, está agora mesmo em um processo contínuo de selecionar ou incluir novos candidatos para a aplicação de sanções. Esses nomes serão então encaminhados aos europeus ou aos membros da União Europeia para que tomem uma decisão rápida e aprovem o pacote de sanções. Vale lembrar que qualquer medida desse tipo exige consenso entre os Estados-membros. Também relacionamos essa posição a outras posturas corretas. Elas foram expressas claramente desde o final desta semana. Por exemplo, o que foi dito pela presidente do Parlamento Europeu sobre impedir quaisquer ideias. Nenhum indivíduo ou entidade ligada ao governo iraniano poderá pisar nas instalações do Parlamento Europeu, seja aqui em Bruxelas ou em Luxemburgo, ou ao nível da Secretaria-Geral em Bruxelas ou em Estrasburgo, ou ao nível da Secretaria-Geral em Luxemburgo. Portanto, as posições europeias estão se movendo em um grau e em um nível semelhante ao movimento que ocorre atualmente no terreno no Irã. Muito obrigado, Abdullahi Massi de Bruxelas. Empresa. A postura europeia desta vez é notável e parece haver uma movimentação europeia para impor novas sanções a entidades e figuras iranianas. Como o Irã lidará com toda essa pressão? Isso significa que, seja pela pressão americana de um lado ou pelo que está sendo dito por B, há uma tentativa de derrubar o regime por dentro, por parte de Israel, dos Estados Unidos e agora dos países europeus. Naturalmente. O que o Remy realmente quer dizer é que esse posicionamento diplomático dos países europeus vem logo depois da posição americana especificamente. Sim, que é o que Donald Trump disse explicitamente no início, que uma ação militar poderia ser tomada. Agora, foi anunciado que haverá pressão sobre todos os países do mundo que fazem comércio com o Irã, com tarifas alfandegárias de 25%. Além disso, o governo do Irã tem afirmado de maneira muito clara que essas pressões externas têm como objetivo incitar o povo iraniano a virar a mesa contra o regime. Mas isso não surtirá o efeito desejado nem será eficaz. Segundo as autoridades iranianas, as sanções econômicas já foram testadas repetidamente e jamais alcançaram qualquer tipo de sucesso real. A guerra militar também foi testada por meio da guerra de 12 dias conduzida por Israel e pelos Estados Unidos e não obteve nenhum êxito significativo. Não há alternativa a não ser a diplomacia nesse contexto. O Irã afirma que o que acontece dentro do Irã é um assunto interno. A posição alemã em particular
e a posição europeia. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, respondeu há pouco também criticando as declarações do chanceler alemão e afirmou claramente que a posição da Alemanha apresenta grande duplicidade de critérios. Questionou a posição da Alemanha em relação às vítimas, aos crimes israelenses em Gaza. Ele questionou veementemente a atitude dos Estados Unidos no que diz respeito ao atual presidente da Venezuela. De modo geral, as autoridades iranianas têm reiterado constantemente que esses movimentos são amplamente repudiados e rejeitados por vários países e que o canal diplomático permanece claramente aberto para o diálogo. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirma que há possibilidade de negociações e que o caminho diplomático está aberto, mas não para negociações com resultados previamente definidos, como Donald Trump quer. Muito obrigado. Hazen Kalas, correspondente da Al Arabi TV.